Graça e paz, amados. Parece que os nossos cultos agora estão sendo quase que privados, né? Um grupo seleto de pessoas, graças a Deus. Amados, estamos chegando próximo de algumas festas. Dentre elas, a mais próxima é o Natal. E, como igreja, nós não celebramos Natal, né? Sabemos que a própria história nos mostra que Natal é uma festa pagã. Constantino, quando instituiu a igreja como a religião universal do seu reino, e eles celebravam exatamente nessa data, que é celebrado hoje o Natal, com todos os requisitos que também se celebra hoje. Eles celebravam a festa do Deus Sol, o Deus invicto. E Constantino percebeu que os cristãos não participavam dessa festa. E como era a religião oficial do seu reino, isso por princípios políticos, ele queria que todos participassem. E foi quando então ele resolveu instituir, ao invés de ser celebrado o nascimento do Sol invicto, vamos celebrar então o nascimento de Cristo, que aí os cristãos irão se aproximar dessa festa, irão participar. Na sua época, esse plano não deu muito certo. Embora parte dos cristãos passaram a celebrar Natal, grande maioria não aceitou isso. E não aceitou por quê? Porque os mesmos princípios, apenas tirou-se o Deus Sol para colocar o menino Jesus. Tirou-se o nascimento do Sol invicto para colocar o nascimento de Cristo. Todas as outras coisas que envolvem toda essa festa de Natal, elas continuam as mesmas. Ou seja, são cheias de magia, de ocultismo, de coisas que não tem nada a ver com Jesus Cristo, muito menos com o seu nascimento. Até porque a Bíblia não nos manda celebrar o nascimento de Cristo. Ela nos manda celebrar a sua morte, não o seu nascimento. Então, por isso, como igreja, nós não celebramos Natal. E eu já tenho umas 2 décadas que quando chega dezembro, eu prego sobre esse estudo de ensinar o porquê não celebramos, pegando todos os adereços e artefatos que são usados. Mas eu não quero fazer isso esse ano. Então, porque para a grande maioria da igreja, eu acho que já sabe esse estudo de cor. Então eu não quero ser mais enfadonho do que já sou, pregando, repetindo algo que eu venho repetindo há pelo menos uns 20 anos. Tá? Então, caso você queira, você pode pedir a mim, ou eu vou colocar no grupo, disponibilizar no grupo da igreja, o estudo que fala sobre o Natal. E se você quiser ainda muito mais detalhes, a internet está cheia desse tipo de estudo, tanto os que vão dizer o porquê celebram, como os que vão dizer o porquê de não celebrar. E aí cabe a cada um de nós decidir o que fazer. Mas como igreja, não celebramos o Natal, ok? Eu quero falar hoje sobre o que Deus faz. E talvez você diga, Deus faz tudo o que Ele quiser. Ele pode fazer, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. E eu quero usar especificamente esse fazer de Deus, principalmente para com as nossas vidas. O que Deus pode fazer, ou o que Deus faz em nossas vidas,
Amados, é algo muito importante sobre isso, é que muitas pessoas creem o seguinte: bom, eu agora sou de Cristo, eu sou de Deus, e Ele vai fazer na minha vida o que Ele quiser, e eu vou ficar aqui só esperando. Eu espero que sejam coisas boas, porque a Bíblia diz que os planos dele são de paz, e vão nos dar o fim que nós desejamos, e todos nós sabemos o fim que nós queremos, e muitas vezes ficamos nessa expectativa e também ao mesmo tempo parados, esperando o melhor que Deus vai fazer em nossas vidas. E eu quero mostrar dentro desse texto que vamos ler e alguns outros, que Deus faz, Ele continuará a fazer, mas é necessário que da nossa parte, em muitas ocasiões, haja uma resposta sobre aquilo que Ele está fazendo, uma resposta sobre aquilo que nós nos comprometemos quando declaramos que, de fato, eu agora sou de Deus, eu entreguei a minha vida a Cristo, o recebi como Senhor da minha vida, e agora, de fato, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele diz e eu faço, Ele manda e eu obedeço, porque Ele é o Senhor da minha vida. Para isso eu quero ler em 2 Samuel capítulo 7, vamos ler o verso 8 e 9, e pela tradução que eu tenho, diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. O contexto desses versículos nos mostra que Davi, conversando com o profeta Natã, diz a ele: eu moro numa casa excelente, mas a casa de Deus continua sendo uma tenda. E Davi diz que, Natã diz a Davi que, de fato, é certo o pensamento que ele tinha. Ele estava dizendo a Natã: vamos construir algo bom para que o nosso Deus habite, para que a tenda do Senhor fique lá. Natã diz que o pensamento do rei é bom. E à noite Deus fala com Natã, e manda que Natã volte a Davi, e é nesse encontro que Natã relata não apenas isso, mas ele disserta sobre aquilo que Deus fez por Davi, por seu povo. Ele diz: eu terei uma casa, teu filho irá construir, eu irei pegar de ti o teu filho para que reine sobre Israel, ele irá construir essa casa para mim. Ou seja, Deus está dizendo: Davi, quem faz sou eu. Sou eu que faço, sou eu que fiz todas essas coisas contigo, sou eu que estou prometendo que vou continuar a fazer, então eu vou fazer. Esse é o Deus que faz. Talvez você diga: então está certo, a gente não precisa preocupar-se com nada. Se Davi não estivesse preocupado, ele não teria recebido essa resposta do Senhor. Se Davi não tivesse tomado a iniciativa de dizer: eu vou fazer, Deus talvez não tivesse falado com ele através do profeta para dizer: te acalma, fica frio, eu estou no controle, eu ainda estou no controle, eu vou fazer. Então é necessário que muitas vezes de nós haja esse pensamento de que onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer mais, como eu posso aprimorar aquilo que Deus tem me dado, para que eu possa agradar mais ao meu Deus, para que eu possa fazer mais pelo meu Senhor. Porque cada um de nós, amados, tem uma capacidade natural de insatisfação. O que nos satisfaz hoje, é bem possível que na próxima semana já não satisfaça mais. Nós somos muito dados a novidades. Somos muito dados a coisas novas. Queremos sempre algo novo. Quando se fala em algo novo, você talvez pense logo no celular que você carrega com você, né? Se for como os meus, eles duram até acabar. E eles duram em média 5 anos.
E eu dou graças a Deus, se tivesse um que durasse mais do que isso, eu iria ter, para que eu não pudesse me preocupar com essas coisas. Mas nós queremos sempre algo novo, algo melhor. Estamos na busca por aquilo que, alternativas que nos tragam melhorias, que nos tragam paz, que nos tragam gozo. E isso até certo ponto é bom, porque nos leva à busca por conquistar coisas maiores, alcançar alvos maiores, objetivos maiores na nossa vida, pela insatisfação de estar fazendo apenas o que faço hoje, de estar tendo apenas o que tenho hoje, de não poder ir um pouco além. E nós sabemos que podemos ir um pouco além. Nós sabemos que nós podemos conseguir mais. Muitas vezes até a mudança geográfica vai nos dar um pouco de gozo. Às vezes apenas o mudar de casa, mudar de bairro, já traz um alento. Mas isso também vai passar. Com o tempo nós vamos olhar para a nossa casa e dizer, poxa, acho que precisa pelo menos de uma pintura, mudar a cor, para ver se assim muda esse aspecto de visual que eu tenho. Mas nós somos dados, somos afeitos a mudar um pouco as coisas, a mudar um pouco o rumo que estamos tendo. E Deus estava dizendo para Davi, Davi, deixa que a mudança eu faço. Deixa comigo, eu vou fazer a mudança. Porque algumas mudanças em nossas vidas, elas podem ser mais complexas. Algumas mudanças dependem de outras pessoas que estarão acima de nós para que sejam realizadas. A Bíblia nos ensina que sempre tem alguém acima de você. Sempre tem alguém que está acima de você. Então, muitas vezes nós estaremos dependendo de pessoas para que aquilo que nós almejamos aconteça. E é nesse momento que nós precisamos lembrar de uma coisa: eu tenho essa pessoa. Eu tenho essa pessoa que de fato pode fazer na minha vida. Eu tenho essa pessoa que de fato pode realizar na minha vida algo novo, algo melhor, algo que me satisfaça. E essa pessoa é Deus, é Cristo. Ele prometeu que estaria, Ele continua e Ele estará sempre conosco. Sempre. Mas é necessário que a nossa vida esteja nessa manifestação de entrosamento, de conhecimento muito maior sobre Ele, sobre aquilo que Ele é, sobre aquilo que Ele quer, sobre aquilo que Ele faz. O nosso maior problema muitas vezes é que nós não conhecemos o Deus que declaramos servir. Se nós precisamos de alguma coisa, nós sabemos a quem recorrer. Mas muitas vezes não sabemos voltar para agradecer. Como os 10 leprosos, 10 foram curados. Apenas um voltou para dizer, Senhor, muito obrigado. E muitas vezes nós estamos nessa vida de eu preciso, Senhor me dá. E o Senhor dá e eu novamente vou voltar e dizer, Senhor, estou precisando de mais isso, e mais isso, e mais isso. E Deus, na sua infinita misericórdia, tem concedido, tem dado. Então nós queremos pegar alguns exemplos da vida de Davi, daquilo que Deus fez na vida de Davi. E lembrar a você que Deus diz e se declara como eu sou o mesmo, eu não mudo. O mesmo Deus que eu fui antes, eu sou hoje. Ou seja, se Ele pode fazer com Davi, Ele pode fazer conosco. Se Ele pode fazer com a vida de outras pessoas, Ele pode realizar também em nossas vidas. Mas precisamos ver qual foi o diferencial que essas pessoas tiveram. Por que Deus olhou para eles? Qual o motivo, o que eles tinham de diferente para que Deus olhasse para eles e dissesse, eu vou te usar. Eu vou fazer em ti, através de ti. E o primeiro motivo que Deus diz para Davi sobre isso, e que Deus fez na vida de Davi, é que Deus mudou a convicção humilde do homem.
Ele muda a convicção, primeiramente, humilde do homem, porque muitas vezes nós estamos acomodados a dizer: eu não consigo, eu não posso, eu sou de uma família pobre como Gideão, eu sou de uma tribo menor, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E essa convicção tem que ser modificada para que Deus nos use. E muitas vezes Ele tem trabalhado em nós, mudando esse conceito que muitas vezes nós temos de nós. Algumas pessoas chamam isso de autoestima, ou seja, uma baixa na nossa autoestima. Eu não nasci para isso, eu não sei fazer, não, eu não consigo, eu não posso, não dá, não é para mim. Não foi, eu não sou ensinável, não dá para eu fazer. E se Deus não mudar isso em nossas vidas, mudar essa convicção humilde do homem que muitas vezes nós somos, e quando falo homem, estou falando do gênero humano, homem e mulher, e só desses dois, tá? A Bíblia só nos fala desses dois, então é só esses dois mesmo, tá? Ele diz para Davi: olha, Davi, de onde eu te tirei? Eu te tomei da malhada. Eu te tirei de trás das ovelhas, tu estava pastoreando, tu eras pastor de ovelhas. E eu te tirei de lá. Estou te fazendo essa lembrança para que tu não esqueças de onde tu saístes. E muitas vezes é necessário nós não esquecermos de onde Deus nos tirou, para que a soberba não acometa, não venha sobre as nossas vidas. Mas saber que Deus faz e Deus pode fazer. Ele diz: eu te tirei de lá, Davi. Tu não eras nada. Tu não eras um guerreiro. Tu eras apenas um menino que tocava e que apacentava as ovelhas, porque teus outros irmãos eram guerreiros, eram soldados. E só sobrou você para tomar conta do rebanho. Davi estava de fato, era na sua família como alguém que não era levado muito a sério, muito em conta. Era só alguém que pastoreava as ovelhas. É tanto que quando foi para ser ungido, vieram primeiramente todos os seus irmãos. E quando disse: não é nenhum desses, já acabou. Eles não lembraram logo de pronto: não, ainda tem um. E foi preciso Samuel dizer: não tem mais nenhum. Já tem um ainda. Mas é o pastor de ovelhas, é o Davi. Se fosse na nossa época, talvez o Davizinho. Manda chamar então o Davizinho. Traz ele aqui. E Deus agora vem dizendo para Davi, depois dele agora ser estabelecido como rei, e está preocupado concernente à casa de Deus, Deus diz para ele: eu te tirei das malhadas. Eu fiz isso contigo, Davi. Eu fiz sobre a tua vida. Amado, se tem alguma coisa acontecendo na tua vida, e um dia de fato você entregou a tua vida nas mãos do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: Ele recebeu. E Ele está cuidando de ti, cuidando da tua vida. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. Não, eu sei fazer, eu posso fazer, eu consigo. Mas se Deus não agir, nós não saímos do lugar. Somos livrados muitas vezes de coisas que jamais imaginaríamos que poderiam acontecer. E o Senhor vem e nos livra. E muitas vezes Deus permite que aconteça um pouquinho, para que a gente possa dizer: eu tive um livramento. Quero usar o exemplo de Moisés também, que está em Êxodo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei essa maravilha, e por que a sarça não se queima?
E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Amados, quem era Moisés agora? Foi criado como príncipe. Foi criado no palácio, junto da realeza. Mas agora Moisés era apenas um pastor de ovelhas. Ele estava tomando conta do rebanho que não era nem dele, era do sogro. Pensa nisso. Pensa no neto cuidando do rebanho do pastor Josafá. Era essa a situação. Era essa a situação de Moisés aqui. Ele não era mais nada. Ele deixou de ser príncipe, ele era apenas alguém que estava agora como fugitivo por ter assassinado um egípcio. E Deus procura esse homem. Deus chama esse homem que não era nada, para torná-lo o homem mais conhecido, bem como Davi. Porque se você falar em um dos reis da Bíblia, um que virá à cabeça prontamente será Davi. E se você falar em alguém que legislou sobre um grande povo, vai vir Moisés. E Jetro era um cara inteligente. Porque Jetro deu um conselho a Moisés que até hoje, qualquer curso de administração ainda é usado. Coloca homens sobre homens. Divide o grupo em pequenos grupos e coloca sobre esses grupos pessoas, para que eles recebam as queixas, para que eles tratem do que está acontecendo, e somente as coisas mais difíceis cheguem a ti. Porque quando Jetro foi visitar Moisés, e ele viu aquela fila enorme de gente, todos os dias, que tinha que ir até Moisés para contar o que estava acontecendo, a causa, e ele disse: Moisés, tu vai morrer e esse povo também. E o aconselhou a separar, a dividir em grupos de 50, grupos de 100, e colocar sobre esses grupos pessoas. E até hoje isso é ensinado, e é algo que dá certo. Mas Deus procura por Moisés, o esquecido, Moisés o assassino, Moisés o fugitivo, Moisés o que não tinha nada. E Deus o chama: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. O que isso nos ensina, amados, é que muitas vezes queremos ser usados por Deus, mas nós estamos parados. Deus não procura pessoas desocupadas. Deus não pega homens que estão no marasmo, pessoas desocupadas. Deus pega pessoas que estão em atividade. Eu sei, tem um ditado: Deus não capacita, Deus não procura os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Alguma coisa quase assim. Amados, Deus procura gente que trabalha, gente que tem disposição, gente que está com as mãos na massa, gente que está fazendo alguma coisa para que Ele diga: olha, você vai fazer para mim. Eu preciso de alguém assim. Lembram de Gideão? Estava malhando trigo, sozinho. Lembram dos apóstolos? Eram homens pescadores. A maioria deles foi chamado fazendo exatamente o que faziam: pescando. Me mostre um desocupado que Cristo usou, que Cristo chamou, que Deus chamou para ser usado por Ele. Tem um aí? Não vamos encontrar. Ocupe-se. Pastor, eu não sei o que fazer. Esse rapaz que às vezes lhe assusta, dizendo glória a Deus, eita Deus, ele tem pouco tempo que ele está na igreja. Eu não contratei ele só para dizer glória a Deus, não. Eu brinco, eu digo, eu contratei ele só para dar glória a Deus, mas não. Ele chegou na igreja, começou a assustar os irmãos com glória a Deus. É por isso que ele está sozinho ali. Rapidamente disseram: Josué, vem para a filmagem. Ele disse: não, eu quero ser da mídia. Disseram: tá bom, vem para a filmagem. Ele toma conta dessa câmera.
Domingo essa câmera quase cai no chão. Eu disse, Josué, tu vigia. Ele disse, pastor, mas foi uma criança. Eu digo, vigia. Vigia. Ele está trabalhando, amados. Ah, mas ele está só na câmera. Não, ele já ficou sendo porteiro nas sextas-feiras. Ele já passou lá pelos carros, né? O grupo que toma conta dos carros. Eu não sei como é o nome. Cadê o Israel? Israel, como é o nome do grupo? Estacionamento. Isso. Aí ele já passou pelo teatro, mas me disseram hoje que ele saiu. Eu disse, fez falta. Eu disse, pastor, glória a Deus. Ele saiu. Ou seja, ele está muito cheio de coisas para fazer. Amados, se você quiser trabalhar na igreja, igreja é igual casa de farinha. Quantos aqui conhecem uma casa de farinha? Graças a Deus tem muita gente do interior como eu. Se você chegar numa casa de farinha, não se preocupe. Vão dizer, vem aqui, descasca essa mandioca aqui. Ou então ajuda a espremer esse tipiti aqui, fica segurando ali no pau para prensar. Ou então vai coar essa massa. Sempre tem algo para fazer. Igreja é assim, amados. Sempre tem algo para ser feito, sempre está precisando de alguém. Aí você diz, mas é só isso. Faça pelo menos só isso, para que Deus veja e te diga, filho, eu tenho algo maior. Eu te chamei para algo melhor. Eu só queria ver se tu prestava mesmo. Deus não pega desocupado. E se eu estou orando para ver o que Deus quer que eu faça, você talvez, Cristo vai voltar e você não vai descobrir. Comece a fazer, comece a se dispor, comece a colocar em prática aquilo que você sabe fazer. Porque todos nós, amados, temos alguma coisa no qual nós somos aptos. E pode ser feito na igreja. E com um pouco de discernimento, você vai saber, não, isso aqui dá para ser feito na igreja. E eu vou fazer. Eu vou começar a fazer alguma coisa. Porque Deus não usa pessoas preguiçosas. Ainda bem que não temos isso na igreja, graças a Deus. Deus chama e Deus muda a condição. Deus chama e Deus muda o conceito da pessoa. Josué era o porteiro, agora já é da mídia. Ele já está se sentindo tão importante que ele disse, eu não quero mais fazer parte do teatro. Teatro é coisa do passado, agora eu sou da equipe de mídia. Hoje ele estava aqui na frente dessa câmera, que eu acho que não está nem funcionando, e ele disse, pastor, essa daqui eu ainda não peguei bem não, mas eu vou pegar. Eu vou ficar expert. Amados, eu estou usando isso para mostrar que Deus pode fazer conosco. Deus quer nos usar. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer nos manter em atividade no seu reino, porque nós fomos chamados para o reino dele. E no reino dele sempre há algo que ainda precisa ser feito, e que pode ser feito por nós. Talvez Deus esteja esperando você começar a entrar em atividade, para que Ele te diga, eu te chamei para outra coisa. E você possa fazer outra coisa. Para que Deus mude esse conceito, que você tem muitas vezes de si mesmo, de humildade. Não sei, eu não consigo, eu não faço, eu não posso. Deus disse que você pode e que você fará. Deus disse a Davi que ele guarda o homem. Quem guarda o homem é Deus. Quem nos guarda é o Senhor. Passamos por uma pandemia que durou mais de 2 anos. E eu dizia, se eu morrer amanhã foi porque Deus quis. Se eu morrer de Covid foi porque Deus permitiu. Não é porque eu não usei máscara, não é porque eu não fui vacinado, não é nada. Amados, quem nos guarda é Deus.
Ah, pastor, sim, é pensamento meu, baseado naquilo que a Bíblia me diz. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os edificadores. Cada um de nós tem dia, hora marcada, que o Senhor vai nos chamar. Se Ele não voltar antes, se voltar Ele nos chama também. Mas temos dia e hora marcada, amados. Não somos nós que determinamos o dia em que vamos morrer. Não somos. Se eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, ela está nas mãos dEle. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não tenho plano de saúde. Eu não pago INSS. Você pode dizer, então, está lascado, pastor. Sim. Não é problema meu. A minha vida não é problema meu. É problema para Deus. Eu entreguei. Ele disse, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Foi Ele que disse. Se eu digo que creio nele, eu tenho que crer de forma integral. Não apenas naquilo que me convém, mas aquilo também que muitas vezes eu não gosto. A Lidiane vai fazer uma cirurgia terça-feira. Eu imagino as emoções dela como estão. Terça-feira, ai, misericórdia. Deus não foi pego de surpresa. Foi Deus que permitiu. E se ela chegar e tiver que passar por isso, Deus vai estar lá. E eu creio que em breve ela vai estar sentadinha no local dela. Em breve ela vai voltar à atividade com as crianças da dança. Em breve ela vai estar nas suas atividades como personal. Em breve. E com a consciência totalmente limpa de que, graças a Deus, o Senhor tomou conta de tudo. Até porque deixar o Misa, né, amados? Ela fica pensando, poxa, Senhor, o Senhor vai me levar agora? Eu acho que não. Eu acho que não. Ou seja, amados, você entregou a tua vida. Você entregou, Deus recebeu. Ele disse, vinde a mim, e você foi. E Ele disse, agora você está em minhas mãos. E o diabo não pode tirá-lo das minhas mãos. Eu tomo conta de ti, eu que te guardo. Ele disse para Davi, fui contigo, eu estive contigo, eu eliminei todos os teus inimigos. Fui eu que fiz, Davi. Fui eu que te tornei vencedor. Fui eu que te tornei um guerreiro vencedor nas tuas batalhas. Eu eliminei todos os teus inimigos. Aí você diz, pastor, mas foi com Davi. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. Não sabe qual é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. E vai por aí. O que a gente encontra nesse cântico? Que o livro de Salmos é um livro de cântico. A gente encontra nesse salmo provisão. A gente encontra nesse salmo descanso. Encontra direção, proteção, consolo, vitória, unção, bondade, misericórdia. E encontra presença. E não é para Davi, é para nós. Porque nós nos apegamos a ler, a conhecer, a muitas vezes colocar como um quadro na parede da nossa casa. E eu tenho certeza que você olha aquilo e diz, ó Senhor, abençoa para que seja assim na minha vida também. E Deus está dizendo, sou eu que te guardo. Nós precisamos começar a crer mais naquilo que Deus diz sobre nós, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele é. Porque, amados, se só lembrarmos de Deus na hora do aperto,
Te prepara, porque Deus quer ouvir a tua voz. E se você só fala com Ele na dificuldade, Ele vai dizer: bom filho, eu quero ouvir tua voz, então segura a onda aí que vai mais um. E você vai dizer: meu Deus, a minha vida é matando um leão todo dia. Por quê? Como assim? Tendo que matar um leão por dia? Ei, pastor, está tudo bem? Estou ótimo. E você, pastor? Estou correndo atrás. Eu digo: então pare. Porque quem corre atrás já está perdendo, amados. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Se você está correndo atrás, você está em desvantagem. Deus disse que nos dará asas como águias e nós subiremos. Deus disse que fará dos nossos pés velozes, que vai adestrar as nossas mãos e os nossos pés, para que a gente avance. Deus guarda o homem, Deus guarda você, amém? É promessa, queridos, é promessa. Foi Ele que disse: estarei todos os dias convosco, até a consumação do século. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele disse, Ele faz. Esteja na posição de receber. Comece a crer mais naquilo que você encontra na palavra de Deus. Seja a Maria que quer. Não conhece essa história? Ela converteu-se. O nome dela era Maria. E ela começou a ler a Bíblia. E ela via as promessas e disse: Senhor, eu quero. E ela e o pastor: pastor, isso aqui é para mim? Ele disse: é. Senhor, eu quero. Eu quero. E começava a buscar. E lia a Bíblia: eu quero. E colocaram nela o apelido de Maria que quer. Porque tudo que ela via na Bíblia, ela dizia: eu quero. É de Deus, é promessa, eu quero. E nós que não somos Maria, estamos deixando passar. Lemos na Bíblia, que coisa maravilhosa. Ah, mas não é para mim. Deve ser para o Paulinho só. Ou para o Kelvis. Querido, é para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita para nós. Ah, pastor, mas ela foi escrita há muitos anos. Sim. Mas o Deus que a escreveu, que usou homens para escrevê-la, escreveu para nós, porque ela é atual. É a palavra que se renova dia após dia. Quantas vezes você já não lê um versículo, e num outro momento, numa outra situação, você vê aquele mesmo versículo, e aquele fala com você de uma forma diferente, e você diz: é exatamente o que eu precisava escutar. E já escutou antes. É como quando a gente convida um pregador de fora para pregar. Aí ele vem e prega muitas vezes aquilo que o pastor Josafá está careca de pregar. Mas o povo diz: que bênção, esse pastor, pense num pastor top. Eu nunca tinha ouvido isso antes. O cara prega com propriedade, com autoridade. E muitas vezes já foi pregado diversas vezes. Eu deveria ter usado o Vânio, né, na parte do careca. Mas o pastor Josafá não... Ainda tem, está bem na foto. Ou seja, queridos, comece a se apropriar daquilo que a palavra de Deus te dá. Comece a tomar posse daquilo que Deus diz que faz. Ele faz. Ele faz. Terceiro ponto: Deus engrandece o homem. Essa é aquela parte que a gente diz: oh glória, grande. Estou falando de posição, né? De tamanho. Parece que Deus não olhou para mim nesse dia, né? Eu tenho irmãos que são assim, para eu tocar na cabeça dele eu tenho que fazer assim. Mas eu nasci desse tamanho e estou feliz.
Por quê? Porque eu sei que eu vou receber um corpo glorificado. Eu não sei que tamanho é, mas eu sei que é melhor do que esse que eu tenho. Por isso eu estou muito satisfeito com esse que Deus me deu hoje. Mas Deus engrandece o homem. Ele disse para Davi: eu fiz grande o teu nome. Eu fiz do teu nome um nome grande. Até hoje nós falamos, nós conhecemos, nós sabemos a história de Davi. Por quê? Porque Deus fez o nome dele conhecido. Deus usou de forma poderosa e ele tornou-se conhecido. Tem um outro camarada, em Gênesis 17:5. Esse não era pobre. Esse é Abrão. A Bíblia diz assim: não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Deus mudou o nome de Abrão. E talvez Deus esteja querendo mudar também o nosso nome. Paul Yong-Soo foi mais longe e disse: Deus mudou o meu nome. Ele passou a chamar-se David Yong-Soo. Ele disse que Deus mandou mudar, ele mudou. Deus não mandou mudar o meu, eu continuo sendo Eliakim. E nem sei se ele vai mandar mudar. Mas Deus quer mudar o nosso nome. Ou seja, querido, como as pessoas te conhecem. Como? Quem é você para as pessoas quando elas falam a teu respeito? É aqueles que fazem misericórdia. Esse? Tu não conhece nada. Sabe de nada. Aquele? É uma bênção. Sabe aquela bênção de boca torta? Querendo dizer que não presta. Como as pessoas te conhecem, querido? Qual é o teu nome na boca das pessoas? Eu não estou falando da fofoca, não. Estou falando daquilo que é verdade mesmo. E que tornou-se conhecido, e que todo mundo sabe. E você sabe que eles sabem. Deus quer mudar o nosso nome para algo que preste, para algo que seja melhor. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar o conceito que as pessoas têm de nós. Tu viu? Como o Bruno mudou? Lembra do Bruno? Se tu vê agora, tu não conhece mais. Entrou na igreja, entrou na crença, diz que agora é de Deus, até toca. E eu nem sabia que ele tocava, mas ele toca e é uma bênção. Amados, Deus quer mudar a nossa história, o nosso nome. Deus quer fazer do nosso nome grande, conhecido. Deus quer nos usar como exemplo, assim como tem usado Davi, Moisés, Abraão. Assim como ele tem usado todos os seus heróis, ele quer mudar a nossa história e nos usar também. Só precisamos deixar, só precisamos permitir, só precisamos nos entregar a Ele um pouquinho mais, confiar nele um pouquinho mais, deixar que Ele nos use. Glória a Deus. Se deixar usar por Deus, talvez se gastar um pouco mais na obra de Deus. E talvez você diga: pastor, você está falando de quê? O que é que eu posso fazer na igreja? Eu estava conversando com os líderes do teatro hoje, e eles estão tendo dificuldade com pessoas. Pessoas que fazem parte, mas não têm compromisso. Pessoas que fazem parte do grupo, mas faltam um ensaio. Pessoas que dizem que fazem parte, mas não se interessam. Quando chega aqui, vai ler o que é para dizer.
E ainda lê mal, gagueja na hora. Não é, Kelvis? Queridos, Deus quer te usar. Mas precisa ter, porque Ele disse que não pode ser feita a obra dEle relaxadamente. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que tem ensaio. Vocês viram o grupo de louvor? Uma bênção. Eu amo esse grupo de louvor, não tem melhor. Mas eles ensaiam. Eles vêm para cá, eles ensaiam aqui, eles gastam tempo aqui, ou ganham tempo, para fazer o quê? Fazer o melhor para Deus. E se você acha que você pode, o grupo de teatro está precisando de pessoas. Nós queríamos apresentar uma peça no dia 1º, talvez não vai ser possível, por falta de pessoas. Talvez vão ter que fazer uma outra peça, por falta de pessoas compromissadas. Crentes, que dizem que amam ao Senhor, que estão gratos pela sua vida, mas que não têm disposição de manifestar através daquilo que Deus lhe concedeu, fazer um pouco mais para o Senhor. Muito ocupados com aquilo que eles estão almejando, muito ocupados com aquilo que eles estão buscando. E se sobrar tempo, eles farão alguma coisa para o Senhor. Deus quer mudar o teu nome hoje. É tempo ainda. Entra na fila e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. E para finalizar, amados, Deus muda a condição do homem. Deus muda a condição do homem. Deus disse para Davi: te fiz grande e te coloquei à frente do meu povo para que fosses príncipe. Saiu do pastoreio para se tornar o maior rei que Israel já teve. Primeiro Pedro 2:9. E essa palavra é para nós, é para você, é para mim. Ela diz assim: mas vós sois a geração eleita. Você foi eleito, querido. Está tão aguçado esse negócio de eleição, né? Que a nossa ainda não terminou para alguns. E eu espero que esses alguns estejam certos. E Deus diz: você foi eleito. Não foi pego de qualquer jeito, não. Eu te elegi. Eu te escolhi. O que será que Deus viu em você, hein? Para te eleger. Para te chamar para Ele e dizer: tu vai ser meu filho. Eu vou te chamar e vou te tratar como filho. Sacerdócio real. Pastor, eu não sei nem orar. A Bíblia diz que você é sacerdote. Faz parte de um plano de sacerdócio que é real. Comece a praticar. A nação santa. Você que é cristão, se de fato é, a Bíblia diz que você é santo. Misericórdia, pastor. A Bíblia não me conhece. Sabe aquelas hashtags? Partiu, culto. Quando eu vejo isso, eu digo: graças a Deus que não colocou o nome da igreja. Porque se colocar Comév, eu vou ter que disciplinar. Aquelas fotos, bota uma roupa curta, partiu culto. Aí, tira a foto, a gente não sabe se está tirando da cabeça ou o que quer mostrar. Se é o cabelo, alguma coisa assim.
A Bíblia diz que você é santo. Mas é preciso portar-se como? Tome posse daquilo que Deus diz que você é e comece a viver como Ele diz que você é. Ah, pastor, ele já disse que eu sou, então não importa o que eu faço, importa sim, querido. Pecado gera consequências. Ele nos salvou da condenação eterna, nos salvou do pecado, e isso nos tira da condenação eterna, mas pecado gera consequências. Aqui, na eternidade é outra história. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso estar em paz com Deus. Porque a Bíblia disse que eu sou santo. Vai pecar? Vai, infelizmente. Nós pecamos. E as possibilidades são muitas, em palavras, ações e pensamentos. Já viu, né? A desgraceira que vai dar no final dessa contagem aí, você, às vezes não dá nem para contar no dia. Mas Ele perdoou. Ele perdoou. Na cruz, todos os nossos pecados foram pagos. Os de ontem, os de hoje, os de amanhã, todos foram pagos, cancelada. A nossa dívida de pecado foi cancelada. Por isso que Deus pode olhar para mim e me ver, através de Cristo, lógico, e dizer: tu és santo, nação santa. Aí se esclarece tudo. Ele nos vê através de Cristo, e Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados. Povo adquirido. Querido, você tem dono. Você não é absoluto. Mas isso também diz que você não está sozinho. Você tem alguém que é dono de você, que cuida de você, que te ama, que pagou o preço para te ter junto a Ele. Povo adquirido, você pertence a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que pertencem a Deus, o Senhor os guarda e o maligno não lhes toca. Pensa na bênção que é pertencer a Deus. Sem precisar esconder a tua oração. Sabe aquela oração que você diz: pastor, tem uma oração que eu não falo, eu só penso, que é para o diabo não ouvir. Porque ele pode ouvir minha oração e querer atrapalhar. Queridos, o inimigo não te toca, se Deus não permitir. Ah, pastor, mas é porque eu abri brecha. Mas se Deus disser não toca, ele não toca. O diabo não faz o que Deus não permitir. Mesmo se eu pecar, mesmo se você pecar. Não estou dizendo que não vai acontecer nada, provavelmente vai. Mas o diabo só pode fazer aquilo que Deus diz: tudo bem, faz. E se ele disser não, já era. Mas ele, cala a boca, não vai. Pronto, acabou. Encerrou. Por quê? Porque você tem dono. E o dono vai dizer: esse é meu. Às vezes eu penso em bater assim, eu tenho medo de quebrar isso aqui. Tem dono, queridos. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso tem um propósito. Você foi chamado de tudo isso. Você, na ótica de Deus, é tudo isso, para que você anuncie as grandezas dele. Anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está fazendo isso, querido? Está cumprindo o objetivo de estar vivo? Está cumprindo o objetivo para o qual o Senhor te chamou, para o qual o Senhor te guarda, para o qual o Senhor mudou a tua condição, a tua história? Ele fez para isso. Foi para isso que Ele te chamou.
para que você seja um anunciador das obras dele, daquilo que ele faz, daquilo que ele é, daquilo que ele tem como plano e propósito para o ser humano. É o que você é. Eleito, sacerdote, santo, tem dono, mas também tem capacidades para realizar a vontade de Deus. Ai, pastor, essa parte eu não sei não. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ande com ele. Está com dificuldade? Ande com ele, aproxime-se dele, e ele vai te usar. E ele fará através de você. Queridos, nós somos filhos de Deus. Filhos. E a Bíblia diz que ainda não é revelado o que haveremos de ser, mas sabemos de uma coisa: quando Ele, Cristo, se manifestar, nós o veremos como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele. Às vezes eu fico pensando na visão que João teve de Cristo. Gigante, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés reluzentes, uma estola sacerdotal com uma fita de ouro passada. Esse é Cristo. Essa é a visão que João teve de Cristo. E a Bíblia diz que nós vamos vê-lo como Ele é. Porque nós seremos chamados por Ele. Iremos encontrar com Ele nas nuvens. E seremos semelhantes a Ele. Nós participaremos da glória de Deus, como filhos. É herança nossa. Eu espero que nós possamos atentar para isso e começar a viver, a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Porque tudo que Deus tem para nós, amados, é maior do que o que nós pensamos ou do que nós pedimos. É bem maior e também é melhor. Amém? Fica sobre os pés, vamos orar. Vamos já orar. Estou só esperando eles subirem. Lembram que eu prometi domingo anterior ao último que eu iria comprar microfones? Pois é, né? Não veio logo no domingo seguinte, não deu. Mercado Livre, tá. Eu ia comprar no centro aqui, o Natan disse: pastor, não. Eu disse: por quê? Deixa que eu escolho. Tá bom. Ele passou uma semana para escolher, por isso eu atrasei. Mas comprei. Eles disseram: pastor, agora nós temos microfone. Agora pagar, o Senhor paga. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome gratos, porque podemos de fato declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guiado. Muito obrigado, ó Deus, pela tua proteção, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Nós agradecemos, Pai. De fato, o Senhor é um Deus bom. E nós somos felizes por pertencer a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto que é celebrado ao teu nome. Que a tua bênção, ó Deus, seja manifestada e derramada sobre a vida de cada um, ó Pai. Estende essa bênção, ó Deus, a cada família aqui representada. Onde quer que eles estejam, ó Deus, que eles sejam tocados, sejam transformados, sejam abençoados pelo poder da Tua presença. Nós esperamos e confiamos em Ti, ó Pai. Esperamos sim pelo Teu chamado, mas queremos, ó Deus, ser encontrados por Ti,
fazendo a tua vontade. Usa-nos, Senhor, usa-nos. É o que nós te pedimos. Também é pelo que nós agradecemos, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.